Olá família, graça e paz, abençoados, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus. E eu quero, na verdade, dar uma continuação na mensagem que nós falamos ontem, tá bom? Ontem aquele estudo que nós fizemos aqui, 1h20 de estudo sobre a questão da salvação. E ontem a mensagem foi esta: quem são os filhos de Deus? Aqueles que Deus escolheu, aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou todos? Esse foi o nosso estudo de ontem, tá bom? Por sinal, eu vi aí que muitas pessoas estavam nos comentários sendo edificados e, por certo, desenvolvendo esse tema, né? Eu quero continuar agora sobre outro tema, porque um certo irmão ele fez um comentário no vídeo de ontem, na mensagem de ontem, e ele falou o seguinte, ele disse: talvez as pessoas estejam achando que temos que aceitar Jesus, que somos nós que escolhemos a salvação, porque está escrito que Deus não faz acepção de pessoas, tá? Talvez também seja o pensamento dos universalistas, aqueles que acham que todos são salvos, que todo mundo é salvo, todo mundo é filho de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas será que é isso? Então este é o tema, queridos. Deus não faz acepção de pessoas para a salvação? Todos que aceitam Jesus, o Deus, são salvos? Então quer dizer que Deus não faz acepção de pessoas para a salvação, é isso? Então, para os armenianos, né, aqueles que entendem que a salvação é livre-arbítrio, você que escolhe a salvação, então eles dizem que Deus não faz acepção de pessoas. Então qualquer um, ao se prontificar, levantar a mão, confessar Jesus, né? Nós explicamos ontem na mensagem. Então Deus salva. E talvez seja o pensamento também de alguns irmãos que têm a ideia de que todos são filhos de Deus, né? O pensamento do universalismo. Então vamos lá. Em que contexto está essa questão do Deus não fazer acepção de pessoas? Tem a ver com a salvação eterna? Eu vou mostrar para você que não, tá bom? Então vamos lá, vamos de estudo? Mais uma vez, graça e paz, graça eterna. Venham comigo para mais um crescimento no entendimento da graça de Deus. Olha lá, Tiago, tá? Eu vou logo lá, foi o texto que o irmão sugeriu. Tiago, capítulo 2. Vamos lá, Tiago, capítulo 2. Preste muita atenção na leitura, tá bom? É uma leitura simples, mas é bom a gente prestar atenção para obtermos as informações corretas. Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Que diz assim. A epígrafe do texto já diz assim, ó. Condena-se o que faz acepção de pessoa, ou condena-se o fazer acepção de pessoas. Vamos lá. Tiago diz assim, Tiago capítulo 2, versículo 1 em diante. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Olha, você já começa a entender que a questão de não fazer acepção de pessoa aqui não tem nada a ver com Deus não fazer nesse sentido, e até porque não tem a ver com o sentido da salvação aqui, tá? Tiago está falando acerca da própria comunidade, os próprios irmãos. Não tenhai a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Versículo 2. Porque se no vosso ajuntamento, na vossa congregação, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdido vestuário, e atentares para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui neste lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, e assenta-te abaixo
do meu estrado. Ou seja, assenta-te nesse lugar inferior aí. Versículo 4. Porventura não fizeste distinção, acepção dentre vós mesmos, e não fizestes juízos de maus pensamentos? Então, a acepção de pessoas aqui está falando em relação às próprias pessoas. As pessoas fazerem acepção de pessoas. Tá? Tiago, capítulo 2. Versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura, não escolheu Deus. Olha, mais uma vez falando de escolha de Deus. Então vamos lá. Se Deus faz escolhas, então Deus faz acepção. Por que ele faz acepção em N situações? Porque ele é o dono, gente. Ele faz o que ele quer. Eu acredito que todos concordam comigo. Aqueles que acreditam que são salvos porque Deus escolheu, foi predestinado. Aqueles acreditam que todo mundo é salvo. Aqueles que acreditam que são salvos porque aceitaram Jesus pelo livre-arbítrio. Eu acredito que nesse entendimento todos concordam comigo. Que Deus é soberano, é Ele que decide, é Ele que determina. Só que as pessoas falam que acreditam desta forma, mas na hora que a gente se depara com a situação do texto, aí essas mesmas pessoas retrocedem. Ah, mas não é assim não, porque Deus não olha desse jeito. Mas se a palavra está dizendo que Deus faz isso, se a palavra está dizendo que Deus escolhe, se Deus predestinou, se Deus elegeu, se Deus separou, se Deus quis que fosse assim, então por que os mesmos que dizem que Deus é soberano, que Ele é Senhor, que é Ele que faz, que é Ele que direciona, Ele que determina, por que os mesmos na hora da questão da salvação dizem assim, ah, mas Deus não faz acepção de pessoa. Deus não escolhe um grupo especial. Não é questão de escolher um grupo especial, quem merece e quem não merece. É uma questão de propósito dele, gente. Precisamos nos sujeitar ao seu senhorio e ponto final. Nós é que não devemos fazer acepção de pessoas, estarmos julgando. Ah, eu sou salvo. Como eu expliquei ontem, né? Eu sou salvo, eu acredito que aquilo ali não seja. Eu sou salvo porque eu sou uma pessoa decente, legalzinha, correta. Aquele não, aquele ali, ele é um perdido porque ele anda assim, assado. Aí nós já começamos a fazer acepção de pessoas, até porque nós não estamos na mente de Deus para saber quem foi que Deus destinou para a eternidade, quem Deus escolheu para a eternidade. Entendeu, abençoado? Porque o contexto aqui de acepção de pessoas não está falando para a salvação. Mas no versículo 5 já diz, ouvi, meus amados irmãos, porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Ah, então aqui Deus está fazendo acepção de pessoas. Olha que interessante, 5. Ouvi, meus irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo? Ah, então agora Deus está fazendo acepção entre pobres e ricos. Viu aí? Porque é claro que aqui não está se referindo a pobre e rico no sentido de condição financeira. Tá bom, abençoado? Então, observe que aqui Deus está fazendo escolhas. Deus está fazendo acepção. Não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então Deus está fazendo acepção entre o pobre e o rico, dizendo que escolheu os pobres para serem ricos na fé, e por que não escolheu o rico para ser rico na fé? Para serem herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Ah, então Deus escolhe um grupo que ama e destina o reino, e escolhe um grupo que não ama e não destina o reino. É exatamente isso. Lembra de Jacó e Esaú? Quando o texto lá em Atos diz, amei a Jacó e odiei a Esaú. E aí? É acepção ou não é? Antes deles terem nascido, antes dos gêmeos terem nascido, antes de terem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus ficasse firme, porque não é pelas obras, para que o propósito de Deus ficasse firme, ele diz, amei a Jacó e odiei a Esaú. E aí? Então Deus faz ou não faz acepção de pessoas? Faz!
Entendeu, abençoados? Então não adianta as pessoas tentarem deturpar, distorcer os textos, porque não faz sentido. 6. Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam ele o bom nome que sobre vós foi invocado? 8. Todavia, se cumprirdes conforme as Escrituras, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Versículo 9. Mas se fizeres acepção de pessoas, cometeis pecado. Tiago está falando dentro de um contexto da lei. Na lei era assim, né? Aí, versículo 9. Mas se fizerdes acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguido pela lei como transgressores. Versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Versículo 11. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matas, estás feito transgressor da lei. 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não têm, ou sobre aqueles que faz misericórdia, ou não faz misericórdia. Então, observe, abençoado, que a questão aqui da acepção não tem a ver com a salvação em si. Tem a ver com a questão da comunhão, as pessoas fazerem acepção entre o rico e o pobre, o bem vestido e o mal vestido, é nesse sentido. Mas aqui no versículo 5 ficou claro que Deus escolheu aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino. Então há uma acepção de pessoas da parte de Deus, propósito e decreto dele, que ele quis. Tá bom, abençoados? Então eu não posso pegar esse texto de Tiago capítulo 2 e dizer, à luz do texto, que Deus não faz acepção de pessoas para a salvação, porque na verdade Deus olha todo mundo igual e a salvação está na mão da pessoa, ou a salvação é para todos, como pensam os universalistas, né? Ou todos são salvos porque Deus não faz acepção de pessoas, ou todos que aceitarem Jesus, Deus salva, porque Deus não faz acepção de pessoas. E não é assim. Tá bom? Porque aqui dentro do próprio versículo 5 a gente já encontra Deus fazendo a acepção, escolhendo os pobres para herdar, serem ricos na fé e receberem a promessa do reino que havia sido prometida aos que o amam. E aí? Mas vamos em outro texto interessante. Eu não vou me alongar muito como ontem, não. É só para tirar essa dúvida e o irmão que fez o comentário me inspirou aqui para a gente continuar falando sobre esse assunto hoje. Olha lá também Romanos, aliás, vou em Atos primeiro, Atos capítulo 10, Atos dos Apóstolos, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, olha o que diz o versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, olha o versículo 28, depois nós vamos ver outros versículos. Atos dos Apóstolos, cadê? Vamos lá, Atos dos Apóstolos. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, 10, 28, disse assim: E disse-lhe: Vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu juntar-se ou chegasse a estrangeiro, a gentios, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum, imundo, aquele que ele purificou. Aqui é Pedro quando teve aquela experiência, aquele chamado para ir para a casa de Cornélio. Agora vamos lá no versículo 34 ao 36. E abrindo Pedro a boca, disse-lhe: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação... Então observe que a acepção de pessoas aqui é entre judeu e gentil. Porque no versículo 28, Pedro pensava que a questão do chamado, da salvação, da graça, era só para os judeus. E aí Pedro disse: não, eu não coloco nada imundo na minha boca. E Deus disse: não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei.
Então Pedro cai do cavalo quando ele vai ter com Cornélio e ele percebe que ali naquela situação que ele começa a pregar, Cornélio e toda a sua casa, Cornélio, que era um cidadão romano, recebe o dom do Espírito. E aí no versículo 34 ele diz, Pedro diz, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. 35, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação, viu aí? Deus não faz acepção de pessoas em questão de nacionalidade. Se o chinês é um filho de Deus, se o americano é um filho de Deus, se um brasileiro é um filho de Deus, se um judeu é um filho de Deus. Tá entendendo, abençoado? É nesse sentido que Deus não faz acepção de pessoas. Não é que Deus não faz acepção de pessoas no sentido de que todo mundo é salvo, que todo mundo que aceitar é salvo. Não, não é nesse sentido. Não é todo mundo na face da terra que é salvo. É que Deus não faz acepção de pessoas no sentido de nacionalidade. Como disse o apóstolo Paulo, para Deus nem a circuncisão, os judeus, e nem a incircuncisão, os gentios, tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ou seja, Deus não faz acepção, Deus não escolhe apenas quem é judeu, não é nesse sentido. Deus escolhe, mas Deus escolhe dentre os judeus e também dentre os gentios. É nesse sentido que Deus não faz acepção de pessoas. E Pedro declara isso. Versículo 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de quê? De todos. Não apenas só de Israel, mas de todos os povos. Não é de todas as pessoas, de todos os povos. 37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Então, depois do batismo ali que João pregou, a palavra começou a correr. E aí Pedro teve essa experiência de ver um gentil, uma pessoa que pertencia a outro povo, receber também a palavra. Então Deus não faz acepção de pessoas nesse sentido. Não está dizendo que Deus não faz acepção de pessoa para salvação, então Deus vai salvar todo mundo. Até porque não são todos os judeus que são filhos de Deus, são salvos. Bem como não são todos os gentios também. Mas Deus escolhe, Deus escolheu, determinou, é propósito do Pai que fosse assim, ponto final. Ele não faz acepção se a pessoa é preto, se é branco, se é amarelo, se é americano, se é asiático, se é... Não. É nesse sentido que Deus não fez acepção de pessoas, tá bom? Agora vamos lá, que é o mais interessante aqui, é Romanos capítulo 2. Eu vou ler o capítulo todo de Romanos capítulo 2 para você entender melhor, porque aqui dá uma falsa ideia da acepção de pessoas como se fosse para a salvação. Mas preste atenção no que o apóstolo Paulo disse. Vamos lá. Aqui estava falando de um julgamento que estava por acontecer, tá? E o apóstolo Paulo aqui vai dar uma aula, olha lá. Porquanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Pois tu que julga, fazes o mesmo. Versículo 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Olha, observe que aqui Paulo estava falando acerca do juízo que estava por vir. 3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo tu escaparás do juízo de Deus? Hein? 4. Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. 5. Mas, segundo a dureza do teu coração, impenitente, entesouras ira para ti no dia do juízo, no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. Então Paulo estava falando acerca do juízo que estava por vir, e Paulo estava falando sobre este juízo que ia acontecer segundo a lei, porque o juízo de Deus veio justamente para punir os transgressores, para punir os rebeldes. 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, porque na lei era assim, era pelas obras. Versículo 7, a saber,
Vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procura glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade. 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma, né, todo homem, toda a alma do homem que obra o mal, que pratica o mal. Primeiramente do judeu, também do gentio, do grego, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, o juízo iria acontecer, e naquele time lá, naquele tempo que o juízo iria acontecer, era para a casa de Israel, mas aquelas pessoas, aqueles gentios da época, eles também iriam participar do juízo, mesmo sem a lei de Deus. Vamos continuar falando para você compreender melhor o que Paulo estava falando. Versículo 11. Porque para Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Olha lá, todos os que sem a lei de Moisés pecaram, porque a lei veio para os judeus, né? E naquele tempo não havia pessoas desobedientes, rebeldes ao evangelho. Então, todos aqueles que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, aqueles que estavam vivendo debaixo da lei, como disse o apóstolo Paulo, que segundo a lei, ele era irrepreensível, era uma pessoa zelosa, dedicada, naquele sentido, tá? Que estava vivendo ali em obediência ali aos critérios ali da lei, embora eles não fossem justificados. 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei, para si mesmo são lei. Versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Versículo 16. No dia em que Deus julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Versículo 17. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu e repousa na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e prova as coisas excelentes, sendo instruído pela lei, e confia que és guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de criança, que tens a forma de ciência e da verdade da lei. 21. Tu, pois, que ensinas o outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas, não te deve furtar, que não deve furtar? Tu que dizes que não deve adulterar, adultera? Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio? Tu que te glorias na lei versículo 23. Tu que te glorias na lei, desonras Deus pela transgressão da lei? 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, por causa dos judeus, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardar toda a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua incircuncisão se torna incircuncisão. Versículo 26. Se, pois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Versículo 27. E a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Versículo 28. Porque não é o judeu que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente, na carne. Versículo 29. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, queridos, a questão de acepção aqui de pessoas, que mais uma vez Deus não fazia acepção de pessoas, era uma questão para o juízo que iria acontecer,
que os gentios da época eles seriam julgados sem lei. Eles também passariam por essa peneira, mas não segundo a lei, porque a lei não era para ele. Eles não transgrediam a lei porque eles não estavam debaixo da lei. Mas pelas suas obras, pelos seus próprios pensamentos, pela questão da consciência. Hoje não é diferente da graça, nós não estamos aqui sujeitos a um juízo. O juízo está na nossa própria consciência, quando você faz certo, quando você faz errado. Nós não temos uma lei, a lei de Moisés, para nos condenar, nos apontar. Nós temos a lei da nossa consciência, a lei do Espírito de vida em Cristo. É a nossa própria consciência que nos defende ou nos acusa. Está entendendo, abençoados? Independente da lei. Então, nesse sentido, Deus não faz acepção de pessoas. Então, por exemplo, quando alguém está em graça e diz assim, porque eu não tenho pecado, glória a Deus. Eu não estou debaixo de pecado porque eu estou debaixo da graça, glória a Deus. Eu estou vivendo o reino inabalável de justiça, glória a Deus. Mas existe uma lei na tua consciência aí. Quando você erra, quando você sabe que você comete algo imoral, que não agrada a Deus, que você fere o caráter de Deus com aquela atitude, com aquela situação, a tua consciência arde, a tua consciência queima, porque Deus te julga no teu interior, no teu coração, na tua mente. Você sabe que você não está andando corretamente. Não é questão você corre o risco de perder a salvação. Não é isso. É que você irá se responsabilizar por aquilo que você pratica. Então era nesse sentido que o texto de Romanos capítulo 2, leia depois com muita calma, leia depois pontualmente, tá? É um texto muito longo, eu li rápido aqui, mas trabalhe ele depois, leia depois. Eu sugiro que você leia com bastante atenção. Romanos capítulo 2, a acepção de pessoas aqui não é para a questão da salvação, era para o julgamento, para o juízo que estava para acontecer. Tá bom, abençoados? Tiago também, no capítulo 2, não tem a ver com a acepção de Deus, no sentido de que Deus fazia acepção para a salvação, não. Até porque eu mostrei lá no versículo 5 que Deus fez acepção entre o pobre e o rico para distribuir a fé, mas tinha a ver com a acepção de pessoas na comunidade, na reunião. Eu reúno os irmãos aqui em Lauro de Freitas aos domingos. E a gente sempre trabalha sobre isso. Ninguém faz acepção de pessoas. A gente vai lá, faz a reunião, tomamos um café, de repente passa uma pessoa na rua, a gente percebe que está com fome, a gente oferece um café, a gente pede para sentar, a gente abraça, a gente cuida. A gente não faz acepção de pessoa porque um está bem vestido e outro vem mal vestido, não, abençoado. Porque nós entendemos que ali são filhos de Deus que se chegar naquele lugar para ouvir uma palavra. Então é nesse sentido que Tiago, capítulo 2, está falando, tá bom? Então eu não posso usar esses textos fora do contexto para dizer, mas Deus não faz acepção de pessoas, não. Todo mundo é salvo, né? A visão universalista. Ou todo aquele que quer ser salvo, que aceita Jesus, porque ele tem um livre-arbítrio, ele pode se salvar. Não é assim. Isso não tem nada a ver com a questão da salvação. E quer ver uma coisa? Agora nós lemos Romanos 2, olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 31. Olha lá, Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 31. Diz assim, vamos lá. Não, vamos ler no versículo 28 ao 30, diz assim. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Olha aqui mais uma vez a acepção. Deus chamou alguns segundo o seu decreto. 29. Porque os que dantes conheceu, também predestinou. E os que predestinou, a estes também... Não, porque os que dantes conheceu, a estes também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí vem o 30, Romanos 8:30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Olha, mais uma vez aqui Deus fazendo escolha, predestinando, etc, etc. Então como é que eu vou dizer? Não, todo mundo é salvo porque Deus não faz acepção, porque Deus não escolhe. É todo mundo que é salvo. Ou todo mundo que aceita Jesus é salvo porque Deus não faz acepção. Tem mais, versículo 9. Olha lá, versículo 9, capítulo 9, versículo 18. Capítulo 9, versículo 18. Diz assim: Logo, pois, compadece-se de quem quer
e endurece a quem ele quer. Versículo 19. Dir-me-á então, por que se queixa ainda, porventura? Quem resiste à sua vontade? 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura coisa formada dirá o que formou, porque me fizeste assim? 21. Deus não faz acepção de pessoas? 21. Ou não tem o oleiro poder sobre a própria massa, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? 22. E que direis? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparado para a perdição. 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que dantes preparou, os quais somos nós, a quem chamou, 24, não só dentre os judeus, aí já não há acepção, não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, aqui já não há acepção de Deus. Ele não chamou apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como aconteceu com Pedro, na experiência que Pedro teve com Cornélio, quando Pedro também disse: Deus se agrada que em qualquer nação, em qualquer lugar, invoque o seu nome. Então, observe que Pedro entendeu que a salvação, o evangelho, a libertação, a palavra, o reino, não era direcionado apenas para os judeus, porque Deus não fazia acepção, distinção de povos. Ou seja, em todos os lugares, em todas as nações, Deus tem filhos, porque Ele escolheu. Mas não é acepção no sentido de salvação, que todo mundo é salvo, tá? Ou que só quem é salvo, quem aceita Jesus, independente de quem seja, aceitou é salvo. Não. Deus tem as suas escolhas, seus propósitos, seus decretos e ponto final. E eu encerro aqui em Colossenses, no capítulo 1, me veio à memória esse texto agora, no capítulo 1, no versículo 24, diz assim: regozijo agora no que padeço por vós, na minha carne, e cumpro o resto das aflições de Cristo por amor ao seu corpo, que é a igreja. 25. Da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais, 27, Colossenses 1:27, aos quais, olha, mais uma vez distinção, mais uma vez acepção, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são a riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, mesmo Deus tendo filhos em diversas partes do mundo, alguns Ele manifestou essa graça e outros não. Está vendo você aqui que está acompanhando essa mensagem da graça? Significa que salvos só somos nós que conhecemos a mensagem da graça? Não. Aos quais Deus quis manifestar esse mistério. Aos quais Deus quis dar este conhecimento. Aprove a Deus nos dar esse conhecimento em graça. Mas os nossos irmãos do sistema, Deus não deu. A gente prega porque a gente não está na mente de Deus, a gente não sabe quem é que Deus está chamando, quais são as mentes que Deus está abrindo para esta palavra. Então, é o nosso papel falar, pregar, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não ouvirem? Então, a gente precisa pregar, a gente precisa falar. Mas a gente sabe que é Deus que vai abrir a mente de quem Deus quer abrir, aos quais Deus quis fazer conhecer a glória deste mistério entre os gentios. Então, queridos, eu não tenho que estar pregando aqui preocupado, porque teve uma pessoa no comentário que não aceitou do jeito que você falou, porque os irmãos pentecostais, os irmãos dali, e não aceita. Não compete a mim fazer ele aceitar, receber, crer. É se Deus abrir a mente. O meu papel aqui é pregar. Assim como eles estão pregando da forma que eles acreditam, assim como eles estão pregando da forma que eles foram doutrinados, da forma que eles entendem, eu estou pregando da forma que eu entendo. Agora, a Bíblia diz que aos quais Deus quis fazer conhecer. Então tem gente que Deus não vai fazer conhecer.
Existem pessoas que vão morrer, filhos de Deus, que vão morrer sem nunca pisar os pés dentro de um templo religioso, seja ele qual for. Viu aí? Existem pessoas que vão morrer que nunca vão conhecer a graça de Deus. Existem pessoas que vão partir 20, 30, 40, 50 anos dentro do sistema religioso sem entender os feitos de Cristo, mas são filhos de Deus. Então existem pessoas que vão morrer no candomblé, na igreja evangélica, na igreja católica, na seita isso, na seita aquilo, na religião X, na religião Y, na graça, nas obras da lei. Mas são filhos de Deus. Se é um eleito, escolhido do Pai, é dele e acabou. Porque Deus não faz acepção para a salvação nesse sentido de religião, de cor de pele, de sexo, não. Deus não faz sentido, não faz acepção de pessoas para a salvação se é judeu, se é gentil, se é árabe, se é... Não, é nesse sentido. Mas também não é no sentido de que Deus não faz acepção, então ele salva todo mundo, ou já que Deus não faz acepção, está sobre a condição humana de aceitar como seu salvador ou não. Tá bom? Eu espero que esta mensagem tenha corroborado também com o teu entendimento e que aquela mensagem que nós falamos ontem, com mais este estudo, você possa estar crescendo aí no entendimento. E mais uma vez eu peço desculpas, tá? Aqueles que pensam diferente, a minha intenção aqui não é mudar a tua linha de raciocínio, né? Oxalá quem dera que você compreenda desta forma. Se não compreender, paciência, porque eu entendo que é Deus que abre o entendimento. Eu estou fazendo aquilo que compete a mim fazer. Eu estou me predispondo a fazer aquilo que eu fui vocacionado para fazer, tá? Agora, como disse Paulo, um planta, outro rega, e é Deus que dá o crescimento. Assim como eu tenho falado que eu acredito biblicamente que a salvação eterna foi porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, tá? Independente de obra meritória e ponto final. Tem outros que acreditam que a salvação eterna é a questão do livre-arbítrio, você que aceita ou não. E já tem outros que acreditam que a salvação eterna é para todo mundo, né? É a doutrina do universalismo. Paciência, tá? Eu sei que muitas pessoas vão seguir a sua linha de raciocínio. Todavia, entretanto, eu preciso ser fiel àquilo que eu acredito, e é isso que eu estou transmitindo aqui dentro de uma ótica bíblica, dentro de um estudo coerente, tá bom, abençoados? Então ficamos por aqui. Eu espero que tenha resolvido essa questão de Tiago 2, que ali não é a questão de Deus fazer acepção, está falando de acepção de pessoas, relação entre o próximo, tá bom, meus irmãos? Graça e paz, graça eterna, e até o próximo encontro.